Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 18 de setembro de 2025, temos uma palavra incrível, com certeza vocês vão gostar. Fiquem até o final. Antes da gente começar, tem um recado, né, especial, olha só. Mês que vem é Dia das Crianças, então já garanta aí, olha só. Eu tenho dois quadrinhos especialmente feito para todas as idades. Na verdade, adulto também lê, gosta, né? Mas esses dois são censura livre. Então as crianças podem curtir, podem ler, né? O Prédio, que é o lançamento desse ano, o Lambo, que é o do ano passado, os dois com trilha sonora lá no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê, criar a sensação de estar vendo um filme, tá? Então, estimule a leitura nos teus filhos, nos teus sobrinhos, nos teus netos, né? Tire eles das telas dos computadores, né? Vamos criar bons hábitos, tá? E claro que tem todos os outros também, né? Então, olha só, temos o Knock Me Out, que também tem trilha sonora no Spotify, Um Outro Dia, né? A trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tanto livro aqui que eu tenho que, peraí, para não cair tudo, Aurora, Caos e Ômega, Comunhão, tá? Pessoal, histórias incríveis, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos e infantis com a ajuda de grandes artistas que você pode conhecer através do meu site. Eu vou deixar o link aqui embaixo, felipefolgose.com, tá? Entra lá, você vai conhecer as histórias, vai ver as artes, vale a pena demais você já pedir, né, já encomenda, assim você já tem um presente diferente para dar no Dia das Crianças e para se presentear também, né? Você merece, tá bom? Aqui embaixo também eu deixo o link do meu Instagram, se você quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, eu mando também para todos os estados do Brasil, outros países também pelo Instagram, tá? O que mais? Eu deixo aqui embaixo o link do Odds, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, você pode apoiar pelo Subscribestar e eu agradeço todo mundo que apoia, tá bom? Então, pessoal, vamos para a palavra de hoje. Olha só, a gente encontra muitos paralelos no Velho Testamento com o Novo Testamento, né? A Bíblia tem um autor, na verdade, né? Deus que escreveu usando as pessoas, então tem muita tipificação, né? Ela trabalha muito com tipos, né? Com tipologias. Então, a gente tem aquela passagem, né? Que Moisés vai ficar 40 dias, né? No Monte Sinai para receber as tábuas da lei e o povo fica embaixo, aguardando. E a natureza humana, né? Ninguém gosta de esperar, né? E o que acontece, né? O povo começou a se rebelar, falou assim, nossa, né? Moisés tirou a gente lá do Egito para a gente estar aqui, vamos morrer no deserto, cadê Moisés, né? E começaram já a perder qualquer, né? Perder o foco do propósito e pediram para Arão o quê? Fazer um ídolo para eles adorarem, né? Eles precisavam ter algo para tocar, para ver, né? Não conseguiam esperar. E esse padrão acabou se repetindo algumas vezes, né? Ao longo da história, a gente lê no Velho Testamento, né, do povo que Deus criou para o que? Testificar a respeito dele para os outros povos, né? Essa é a função pela qual Deus criou, né, o povo judeu, para dar exemplo, para servir de testemunha em como se relacionar com Deus. E o povo judeu, muitas vezes ao longo da história, eles foram ao contrário, foram adotando as práticas erradas dos outros povos, né? Adorando falsos deuses, né? E Deus tinha que levantar um profeta, porque fala assim, olha, Deus vai repreender vocês, vai castigar, ele precisa, né, como um bom pai, botar vocês de novo na linha, né? Enfim, a gente lê ao longo da história, depois foram ser escravos na Babilônia, né? Depois Deus permite o retorno deles, enfim. Ao longo dessa história, o que acontece? Eles vão criando, né, uma falsa religião, que na verdade né, o farisaísmo, que Jesus veio combater, né? Jesus fez muitas coisas, mas uma dessas, né, da correção, foi para aquela classe sacerdotal que acabou fazendo uma religião humana, né? Uma religião humana,
que, enfim, é o Talmud babilônico. Infelizmente, né, muitos judeus ainda seguem, né, rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias, não reconheceram o Messias que tanto esperaram, não reconheceram. E nós hoje temos esse privilégio de conhecer a Jesus. Mas o que é que está acontecendo também, né, no mundo ocidental, nesses 2000 anos que Jesus, né, ele, então, no paralelo de que Moisés, né, se ausentou e foi para o monte, Jesus também, né, foi aos céus, ascendeu e vai voltar. Mas olha só a diferença, pessoal. Né, a gente lê em João 14, de 16 aqui a 19, eu vou ler aqui, olha, eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não pode receber porque não procura nem o reconhece, mas vocês sim, pois ele vive convosco e está mesmo no vosso íntimo. Ele continua no 18, não vos abandonarei, nem vos deixarei órfãos, antes virei até vós. Mais um pouco e terei saído do mundo, mas continuarei convosco, pois estarei a viver com vocês também. Então, pessoal, né, olha só, a gente tem visto, né, ao mesmo tempo que a igreja tem crescido no Brasil, né, no mundo, muitas pessoas também vendo os tempos maus que a gente está vivendo, né? As dores de parto, pessoal, sabe, é tanta crise, né? Que tem gente que acaba, às vezes, perdendo a fé, né? Ficando ansiosa, não crendo, não buscando qual que é a chave que nós cristãos temos, pessoal, o relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, ele enviou o seu próprio Espírito, né? Ele está conosco até o final dos tempos, pessoal. Então, não percam a fé, não se desesperem, não apostatem. Infelizmente, né, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, falou que iria acontecer, né, uma apostasia, infelizmente, nos últimos dias. Por quê? Porque as pessoas, de novo, olham para as circunstâncias, tiram o olhar de Deus, perdem o foco, como os judeus perderam o foco, né? Ao invés de aguardar, né, o retorno de Moisés, preferiram adorar um bezerro de ouro, né? Então, pessoal, né, tem vários ídolos que hoje o mundo nos oferece, né? O ídolo do selfie, né, da própria adoração, né? O hedonismo, né? Ah, não, eu vou abdicar tudo, eu não, né? O mundo oferece os falsos prazeres, né? Várias falsas narrativas, né? Vários anticristos, né? No sentido que anti também no original no grego quer dizer no lugar de, falso, né? Se coloca como Cristo. Então, pessoal, tem muitas narrativas aí. A gente tem que cada vez mais buscar o Espírito Santo, que ele nos dê discernimento, né? E óbvio, está sempre, né, lendo a Bíblia, em contato com a Bíblia, para ela estar renovando a nossa mente. Porque é verdade, né? Os dias são maus, mas tudo isso é bíblico, é profético. Jesus já tinha dito, né? A gente pode ler em várias passagens ele avisando isso. Mateus 24, Lucas 13, Marcos 21, né? Os apóstolos avisando, tem o próprio livro de Apocalipse, né? Então, não se desespere, né? O que é desesperar? É perder a esperança, né? É ficar sem esperança. Então, não, pessoal, não, o Espírito Santo está presente, ele habita dentro de nós. Se você entregar sua vida, né, a Jesus e confessar o nome dele como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo para habitar dentro de você. E ele nos conduz a toda a verdade, né? Nos dá a paz, pessoal. No meio, pode estar a crise que for, nós temos a paz, né? A paz de Deus que excede a todo entendimento, né? Temos a certeza da nossa salvação, isso é o principal também. Amém? Então, pessoal, hoje, né, eu queria convidar, né, você que é cristão já, a fazer essa análise, né, de como é que está a tua fé, né?
de como, sabe, às vezes inconscientemente, de novo, a gente tem que ter muito cuidado, né? O que você está consumindo, quais as informações, cuidado, é tanta guerra de narrativa, né? Que às vezes você pode ficar influenciado, né? Mas a gente só deve, na verdade, mais do que influenciado, a gente só deve se alimentar pela palavra de Deus, né? Claro, não estou falando para ficar alienado, não, né? Eu procuro, inclusive, trazer, né, notícias aqui para a gente estar ciente do que está acontecendo, mas nunca perder o foco da eternidade, né? Nunca perder o foco do que a Bíblia diz, do que, sabe? Na verdade, quanto mais a gente vê, mais a nossa fé aumenta, porque a gente vê a Bíblia se cumprindo, né? Aquilo que está escrito há milênios se cumprindo. Então, só Deus que conhece, né, o fim do começo, né? Ele só pode falar o fim da história antes dela acontecer, porque Deus é o Senhor da história, né? Então, não importa o que acontecer, né? Não importa sabe, esses ventos que estão, né, de confusão que estão tendo, assim, permaneça sempre fiel, né, na palavra e em comunhão com o Espírito Santo, né? Novamente, não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo está aqui, né, presente, ele é o Consolador, ele, sabe, tira toda angústia, todo temor, todo medo, né? Ele nos assegura, nos dá paz, nos dá certeza de que Deus, pessoal, continua no controle, inclusive das nossas vidas, né? E se você buscar Ele, você vai achar, né? Ele fala, buscai-vos e achar-me-eis, né? Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima de nós, amém? Então eu vou deixar alguns versículos para vocês, olha, Isaías, capítulo 40, versículo 10, e leia também João, capítulo 14, né? Do 16 ao 18, amém? E se você, ouvindo esse vídeo, né, vendo esse vídeo, você fala, nossa, realmente eu estou tão adrenalizado, né, constantemente, porque tanta notícia, né, aqui no Brasil, no resto do mundo, né, tanta crise, e eu não sei, né, o que fazer muitas vezes. Eu quero te falar que existe uma verdade que é superior a qualquer narrativa, né? E na verdade esse é o firme fundamento que a Bíblia diz, né? Jesus fala que existe, se a gente construir a nossa casa, a nossa vida na rocha, ele é a rocha, né? Ela tem um alicerce sólido, diferente de quem constrói na areia, né? E quando vem o vendaval, o maremoto, né? Porque vem, pessoal, né? Isso é fato, né? Vai vir, né? Já está vindo, vai vir muito mais. Então, quem não tiver firme na rocha, quem não tiver arraigado na verdade, pessoal, vai ser levado por essa onda de engano, de mentira, de confusão. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entregar a sua vida a Jesus, né? Além de tudo isso, a primeira coisa é a salvação da sua alma, né? Para você ter de novo essa certeza de que quando você partir, que isso é fato, todos nós, né, em algum momento iremos deixar, né, essa vida aqui. Isso é fato, né, pessoal? E a gente tem que confrontar isso. Por mais que, né, quando você é jovem, geralmente a gente nem imagina, né, parece tão longe, mas o fato é esse. E a vida não termina quando, né, o nosso tempo aqui encarnado termina. Não, pessoal, nós temos um espírito que vai viver eternamente. A diferença é o seguinte, aqui a gente vai escolher com quem a gente quer viver eternamente. Você quer viver com Deus que te criou, que te ama eternamente, ou você quer viver longe de Deus eternamente? E Deus não vai te obrigar a viver se você não quer. Ele vai respeitar a sua opinião, a sua vontade, né? Ele não vai te obrigar a viver com Ele. A diferença é que com Ele você tem paz, você tem, né, amor, né, você tem vida, você tem luz. Longe dele você tem a ausência de tudo isso, você tem a ausência de paz, de luz, de amor, né? Isso é o que é o inferno, né? O inferno, na verdade, é isso. É a ausência de tudo que vem de Deus, que emana de Deus, né?
Então, existe um ser que se rebelou, né? E ele quer arrastar o máximo de pessoas junto com ele, né? Então, essa é o grande né, jogo que nós vivemos. Que ele já foi, óbvio, já está derrotado, né? A pessoa não consegue fazer nada contra Deus. Mas ele tenta atacar os filhos de Deus, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, para tentar, né, atacar Deus por tabela. Então, só que ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o engabelador mor, né? E vai tentar te vender um pacote de mentiras, né? O primeiro é falando assim que você vai ser livre se você se rebelar contra Deus, né? Para você querer ser Deus, seja Deus, faça segundo a tua vontade, né? E essa é a maior mentira de todas, né? Então, ao contrário, pessoal, busque a Deus, né? Se reconcilie com Deus. E como a gente faz isso? Confessando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Ele fez um ato de amor. Deus, né, tomou carne, veio aqui como nós, como eu, como você, para morrer no teu lugar e no meu lugar, porque afinal de contas todos nós éramos, né, merecedores de uma morte. Porque o quê? Porque escolhemos, né, pessoal? Somos pecadores, né? Essa natureza humana precisa ser o quê? Restaurada, redimida. E ele veio fazer isso e derramou o sangue dele exatamente para que nós sejamos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Então, como a gente expressa isso, é nosso desejo, porque de novo, né, Deus, ele respeita a nossa vontade. Agora, se você confessar com a tua boca essa fé que ele mesmo gera no nosso coração para que a gente creia, se você externalizar e confessar, a gente, né, recebe o Espírito Santo de Deus em nós e passamos a viver segundo a vontade de Deus aqui na terra. Deus nos guarda, Deus nos dirige e nós temos o Espírito dele e o nosso Espírito sendo um, né? Nós somos selados com o Espírito Santo. Amém? É o nosso penhor, a Bíblia diz. Nós temos uma garantia aqui em vida, já que, né, iremos estar com ele por toda a eternidade. Então, eu vou fazer uma oração, quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração. Ora assim: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo de todo o meu pecado. Eu confesso, Senhor, que eu sou pecador e eu necessito do teu amor, do teu perdão. Eu necessito ser lavado e purificado pelo teu sangue precioso, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu morreste no meu lugar, tu deste a tua vida para que eu pudesse ter vida. E obrigado, Senhor, tu pagaste um alto preço. E esse preço, Senhor, esse preço eu reconheço hoje, eu te confesso como meu único, suficiente Salvador. Tu é o meu Deus, tu é o meu Senhor Jesus Cristo. Eu peço que tu venha habitar em mim, no meu coração, que tu seja entronizado como Deus na minha vida. Eu abro mão, Pai, de todo o controle, Senhor, de toda vontade de querer, Senhor, ser Deus, de querer controlar a minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida, o meu coração, o meu corpo, Senhor, os meus pensamentos, a minha vontade, Senhor. Eu peço que seja feita a Tua vontade na minha vida, aqui na terra como no céu. Que Tu venha, Pai, a cada dia me conduzir a partir de hoje, Senhor. Me dá, Senhor, sabedoria, que Teu Espírito Santo venha me conduzir a toda a verdade, Pai. Venha renovar minha mente, Senhor. Eu peço que Tu dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, que eles me guardem, Pai. E a partir de hoje, Senhor, que eu cumpra o Teu querer, Senhor, a tua vontade, Pai. O Teu propósito na minha vida, Senhor. O teu desejo, Pai, profético na minha vida, Senhor. Eu peço que Tu, Senhor, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Cumpra em mim, segundo o Teu querer. Obrigado, eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu me entrego a Ti, Senhor. Obrigado pela salvação, pela vida eterna, pela Tua graça, Pai. Pelo Teu amor, Pai. Pela nova e eterna aliança que eu tenho hoje contigo, Senhor. No nome sobre todo nome, Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade,
Esse livro que é vivo é mais do que um livro, essa é a palavra de Deus, testifica que você agora é um com Ele, o Espírito Santo habita dentro de você, amém? Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. Agora você é um com Deus, é filho de Deus, amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, você precisa conhecer a Bíblia, e a Bíblia também ela vai purificar os teus pensamentos, renovar a tua mente, amém? Vai curar as tuas feridas. Isso é o pão da vida, é uma palavra, é vivo, né? Isso aqui não é só um livro, é o Espírito de Deus que nos renova cada dia, nos alimenta e nos sustenta, amém? Além disso, busque uma igreja, né, para você estar inserido no corpo de Cristo. Agora é o começo de uma nova vida, de uma nova caminhada, você ter novos amigos, amém? E ter também irmãos mais velhos que vão te ajudar nessa caminhada, vão te discipular para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Ore, peça que o Senhor te conduza a uma igreja bíblica, onde a palavra é pregada, amém? E eu creio que Ele vai conduzir você, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. A gente encerra o nosso vídeo. Novamente, pessoal, lembra dos quadrinhos, então, né? Entre em contato, entre no site, conheça as histórias, escolha, né? Tem vários gêneros aí para todos os gostos, tá bom? Com certeza você vai curtir. E é isso, vai ser um prazer poder enviar para vocês. Desejo um excelente final de semana, Deus abençoe, até segunda-feira, tchau.